Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil. O sistema natural da Terra é composto por uma série de elementos que, combinados, resumem-se à liposfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. No entanto, é errôneo pensar que esses diferentes fatores comportam-se de formas independentes, quando, na verdade, eles encontram-se em constante e ininterrupta interação mútua. Assim, para caracterizar essa relação natural, utiliza-se o conceito de domínio morfoclimático, que nada mais é do que uma forma de classificação dos ambientes naturais, como sua consequente regionalização. Nesse sentido, os domínios morfológicos brasileiros, demancando a distribuição espacial dos espaços naturais do país, sistematizam-os conforme uma importante consideração feita à existência das faixas de transição, que são as zonas heterogêneas caracterizadas pela mescla entre um e outros tipos de paisagem. Então, o nosso primeiro domínio é o domínio amazônico, terras baixas, florestadas e equatoriais. O domínio amazônico coincide quase que totalmente na área da floresta amazônica brasileira, que é uma vegetação equatorial posicionada em baixas latitudes. Em geral, esse domínio é caracterizado pelas baixas altitudes, com predomínio de relevos em planícies, planaltos e depressões. Salvo pequenas áreas a noroeste, que, por influência dos Andes, possuem alguns picos elevados, incluindo o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Nessa área encontra-se uma grande quantidade de rios, tornando a bacia do Rio Amazonas uma das mais ricas bacias hidrográficas do planeta, coletando águas de inúmeros afluentes das constantes chuvas e também das nascentes nivais localizadas nas elevadas altitudes do oeste do continente americano. O clima é um tipo equatorial, predominantemente úmido, com chuvas constantes, geralmente quente e com baixa altitude térmica, com médias de temperatura girando em torno de 24 graus. A vegetação amazônica é comumente segmentada de 3 subtipos. O primeiro, as matas igapó, localizadas em áreas de constantes inundações. Segundo, as matas de várzea, situadas em pontos de inundações periódicas, com destaques para seringueiras. E a terceira e última, as matas da terra firme, que não se localizam em pontos de inundações e ocupam maior parte do espaço, sendo também as de maiores espécies, né? Domínio do cerrado. Chapadões tropicais, interiores com cerrados e florestas de galerias. Como o próprio nome indica, esse domínio é predominado pela vegetação do cerrado, um tipo de bioma relacionado às savanas. O relevo é quase todo do tipo planáltico, com destaques para as áreas de planalto do Brasil central e o planalto meridional, havendo uma grande quantidade de chapadas, também chamadas de chapadões, com destaques para as Chapadas dos Veadeiros, em Goiás, e a Chapada da Diamantina, na Bahia. Assim como no domínio amazônico, o cerrado não apresenta grandes altitudes, com médias em torno de 500 metros acima do nível do mar. A hidrografia é caracterizada pela presença da bacia do Tocantins do Araguaia. Mas como essa região é considerada como um divisor de água do país, encontram-se também as áreas da bacia de São Francisco e do Paraná. A existência do aquífero Guarani também torna-se essa faixa natural como uma importante zona de recursos hídricos do Brasil. O clima da região envolve a existência de 2 estações bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno com alguns períodos frios e muito seco, ou seja, com baixíssimas umidades. A maior parte dos solos do Cerrado é ácida, porém ricos em ferro e alumínio. Por esse motivo, a agricultura só veio a avançar completamente sobre esse domínio morfológico após a descoberta da técnica da calagem,
na qual se adiciona calcário para diminuir a acidez do solo e favorecer o plantio. A expansão rápida e descontrolada da fronteira agrícola na região fez com que o cerrado perdesse a maior parte de sua vegetação natural, estando esse bioma hoje com menos de 20% do seu espaço ainda preservado. O domínio dos mares do morro, áreas mamelonares de trópicos atlânticos florestais, localizados-se em boa parte da faixa litorânea do Brasil, abrangendo o domínio da Mata Atlântica, embora essa vegetação tenha sido quase que totalmente dizimada, restando apenas alguns pontos de conservação ambiental. Há também a presença de algumas pequenas áreas de cerrado e da mata araucária, situada predominantemente em pontos de maior altitude e de menor temperatura. O domínio de mares de morro recebe essa denominação em virtude de suas formas de relevo, conhecidas por seu formato convexo em forma de meias laranjas, como se pode dizer popularmente, aparentando literalmente mares de pequenos morros propriamente ditos. O clima é bastante ativo, agindo diretamente na modelagem do relevo, o que ajuda a explicar a sua aparência acima descrita. As chuvas são frequentes em média de 1.500 milímetros na maior parte das áreas e índices maiores em faixa de maiores altitudes, fazendo com que as redes de drenagem sejam abundantes e que predominem os processos erosivos e intempéricos a parte de ações de águas pluviais. Domínio da Caatinga. O domínio morfológico da Caatinga envolve, como o nome já sugere, o bioma da Caatinga. O único exclusivamente brasileiro. É um tipo de vegetação que se adapta ao clima semiárido da região, com poucas chuvas, baixa umidade e pouca disponibilidade de água. Essa característica de adaptar-se ao clima seco, com uma estratégia de armazenar água em seu interior, típica das plantas xerófilas. O relevo dessa região ajuda a explicar, em partes, as condições climáticas locais. Trata-se de áreas de várias depressões, onde o relevo ao redor, sobretudo os planaltos, morros e chapadas, contribui para barrar a umidade advinda de massas de ar, principalmente as oceânicas. O domínio da Araucária. O domínio da Araucária encontra-se na faixa subtropical do país, ou seja, em uma faixa de território brasileiro posicionada ao sul do Trópico de Capricórnio. Graças a essa posição latitudinal, esse domínio apresenta temperaturas menores do que a anteriores citadas. Uma boa parte das formas do relevo é composta por planaltos constituídos especificamente por basaltos, um tipo de rocha vulcânica, que indica a presença de vulcânicos em eras geológicas anteriores. A sedimentação dessa formação rochosa deu origem, em alguns pontos, à terra roxa, um tipo de solo bastante fértil e favorável ao plantio. A mata de araucária, predominantemente na região, foi bastante explorada ao longo da história, para a produção de móveis e também de papel, de tal modo que resta apenas 10% de sua vegetação original. Domínio das pradarias. Situado no extremo sul do Brasil, esse domínio é prolongamento dos campos e pradarias localizados no território do Uruguai e da Argentina, com vegetação herbácea e um clima temperado na região conhecida como Pampa Gaúcho, uma região de solos jovens, ou seja, recentemente formada a um ponto de vista geológico, com um clima marcado pela intensa fluviosidade que o atrapalha, que de certa forma a prática da agricultura. No entanto, o intenso uso do solo na região, o plantio costuma ser realizado em áreas de atividade de várzea, que é responsável pela extinção das matas ciliares locais, além da atividade pecuária, que intensificou o resgate do solo, havendo várias áreas em que atua o processo de arenização. O rio Uruguai é a principal drenagem local.